Tem um grupo de pessoas dentro da Igreja Católica que se chamam tradicionalistas, né? Esse grupo de pessoas, eles seguem aí uma linha da igreja, um grupo dentro da igreja chamado sedevacantismo, e que esse grupo, eles estão em desobediência com a Igreja Católica. Eles não acreditam ali no atual Papa da Igreja Católica, eles não comungam da mesma fé católica, eles criticam e não reconhecem o atual Papa como sendo um Papa verdadeiro. Nós vamos aqui ler um pouco a respeito, né, sobre esse grupo de pessoas, né, chamadas sedevacantismo. E que tem também aí um grupo de pessoas, né, vindo desse sedevacantismo, que se chama tradicionalista, né? Geralmente são pessoas que buscam assim, né, uma fé mais tradicional da igreja e uma fé assim da igreja dos papas passados, né? E esse grupo de pessoas, eles não aceitam a mudança, né, que a igreja teve no Concílio Vaticano II, as mudanças, né, que a igreja teve no Concílio Vaticano II, e, portanto, eles não reconhecem a Igreja Católica depois do Concílio Vaticano II. Vamos estar aqui estudando um pouco, falando um pouco, né, desses grupos de pessoas que até uns dizem que ser católico, mas estão em desobediência à igreja. Tem muitos influenciadores, né, que estão cada vez mais conseguindo mudar a mentalidade das pessoas, conseguindo fazer com que pessoas percam a sua fé na Igreja Católica e sigam, né, esses grupos de pessoas, e são tidos assim como os verdadeiros católicos, né? Mas é preciso a gente analisar, é preciso a gente observar se essas pessoas estão indo no caminho certo ou não, né? E só em a gente perceber que essas pessoas, elas não reconhecem o Papa como sendo legítimo, como sendo sucessor de Pedro, a gente já percebe aí que elas não estão no caminho certo, né? Ou seja, estão sendo pessoas heréticas, né? Estão acreditando numa heresia de pessoas, ou de padres, ou de bispos que aderiram a, a esse grupo, a esse pensamento, né, de pessoas. Vamos analisar agora. Então, o que é o sedevacantismo? Olha só, o sedevacantismo é uma posição teológica dentro do catolicismo tradicionalista, que defende que a Santa Sé está vaga e que o Papa é, na realidade, o impostor. Então, veja só, eles acreditam que a Santa Sé está vaga, que a cadeira de Pedro, né, está vaga, não tem Papa, e que o atual Papa, né, o Papa Francisco, é um impostor. O termo sedevacantismo é derivado da frase em latim sede vacante, que significa literalmente cadeira vaga, sendo a cadeira em questão a cátedra de um bispo. Nós vamos aqui estar adiantando aqui mais para frente, diz assim: para os sedevacantistas, a Igreja Católica não tem atualmente um Papa para governar e guiar, vivendo, portanto, em um estado permanente de sede vacante. Então, veja só, tem muitas pessoas, né, dentro da Igreja Católica que acham muito bonito alguns movimentos, alguns grupos de pessoas que valorizam o rito antigo, né, que se vestem assim de forma como o pessoal antigo, mas na realidade eles estão vivenciando alguma coisa exterior, né? Mas interiormente eles estão em desobediência. Então, aquelas pessoas tradicionalistas que acham bonito aquele véu na cabeça, que acham bonito, né, o estilo de vida piedoso, claro, tudo isso é bonito, mas na realidade
A gente não pode levar a sério só o exterior, mas o interior. E uma coisa que Jesus sempre pede para nós, uma coisa que Deus pede para nós, é ser obediente. E essas pessoas, elas estão em desobediência, porque elas rejeitam a autoridade papal, elas não reconhecem o Papa como sendo verdadeiro. Isso aí já se formaliza, isso aí por si só já é considerado uma heresia. Nós vemos um caso recentemente de um grupo de freiras, né, que elas foram excomungadas. Na verdade, elas que pediram. Elas falaram que a consagração dela não era válida, né, porque foi feito depois do Concílio Vaticano II. Só era válido se fosse feito antes do Concílio Vaticano II. E elas foram ali excomungadas pela Igreja Católica por não estar em comunhão com a Igreja Católica, né? Como é que pode, né, um grupo de freira não estar em obediência, né, com o Papa? Então elas seguiram ali os conselhos de um bispo que já estava ali também excomungado pela Igreja Católica. Geralmente, os sedevacantistas são católicos tradicionalistas que rejeitam as transformações vividas pela Igreja Católica desde o Concílio Vaticano II, considerando que o Papa Pio XII, morto em 1958, foi o último pontífice romano conhecido. Então eles só reconhecem, né, até o Papa Pio XII como sendo um Papa verdadeiro da Igreja Católica. Aí, ó, mas rejeitam Paulo VI e seus sucessores como apóstolos. Então, os papas que vieram após Pio XII são, segundo eles, papas apóstolos. E aqui também vai dizer que, entretanto, nem todos os tradicionalistas críticos do Concílio Vaticano II e dos papas recentes são sedevacantistas. Então tem um grupo, né, de tradicionalistas, de pessoas que seguem a tradição, né, o modo, os ritos da Igreja Antiga, mas que não são sedevacantistas, né? E mais, né, mesmo em relação ao atual Papa Francisco. Então o sedevacantismo ele se originou, né, a partir das rejeições, das mudanças teológicas e disciplinares implementadas pelo Concílio Vaticano II. Os sedevacantistas rejeitam este concílio com base em sua interpretação de seus documentos sobre o ecumenismo e liberdade religiosa, entre outros. Então, uma questão aí, né, que os sedevacantistas eles se desligaram assim da Igreja Católica foi porque no Concílio Vaticano II ali se implantou a questão do ecumenismo. E outra coisa que os tradicionalistas, né, esse pessoal sedevacantismo, eles não aceitam a missa da qual nós participamos nos domingos. Então, eles só aceitam aquelas missas tradicionais. Eles não aceitam essa missa que nós participamos. Para eles, essa missa não é válida e eles chamam de missa nova. Eles também criticam assim fortemente a questão de bater palmas, de levantar as mãos. Então são pessoas assim muito centradas naquilo que eles acreditam, né? Então não pode levantar a mão, não pode bater palma, né? Tudo isso eles questionam e dizem que não estão de acordo. Mas a principal preocupação, né, que nós devemos ter é que tem crescido, né, muitas pessoas influentes e que estão influenciando muitas pessoas, né, muitos católicos que vão achando bonito esse movimento e ali eles vão colocando, né, essas questões de que a igreja atual ela não está sendo a verdadeira igreja de Cristo. E tem muitas pessoas que estão aí acreditando, né, nesse tipo de influenciadores.
Isso está fazendo com que muitas pessoas estão confusas, né? Ah, mas será se essa missa, essa missa nova que eles chamam, será se é uma missa verdadeira? Então muitas pessoas estão perdendo até a fé e já não participam mais, né, da missa, e está acontecendo uma confusão. Então tem pessoas que têm abandonado a fé por causa desse grupo de pessoas, né, que dizem que a cátedra de Pedro, né, está vazia, que não existe mais Papa. Isso está levando a uma confusão muito grande. Tem muitos influenciadores, né, aqui no Brasil que está atraindo muitas pessoas, muitos seguidores naquilo que eles ensinam, naquilo que eles professam. É um perigo muito grande, porque, olha só, a Igreja Católica já teve papas piores do que os papas atuais, né? Teve papa que teve filhos, né? Teve papa que teve relacionamento com mulheres. E tudo isso aconteceu e mesmo assim a igreja continuou, né? Porque a fé da igreja, ela permanece firme como uma rocha, né? Os erros vêm dos filhos da igreja, né? Então, mesmo pessoas religiosas, elas erram. E essas pessoas se concentraram em que, né, esses papas, depois de Pio XII, não são papas, são hereges, né? E a gente viu que na história da igreja teve situações piores e que a igreja passou por tudo isso, né? E a gente vê essa situação como aconteceu lá em Lutero. Lutero, né, era um monge lá católico e achando ali que ele estava com a razão, né, e que a igreja, né, durante todo ali os séculos anteriores, por 1500 anos, estava errada. E ele estava ali com a razão. Então também está surgindo, né, essas pessoas, esses freios, esses padres, que dizem estar com a razão, que a igreja está errada e tem atraído muitas pessoas. Então é um perigo, né, a gente seguir esse tipo de pessoas. Quando nós estamos em desobediência, quando nós não acreditamos mais ali na sucessão apostólica, nós não fazemos mais parte, né, desse depósito da fé que é a Igreja Católica. Isso é muito perigoso. Então, até um tempo atrás, esses grupos de pessoas eram considerados assim católicos, né, que tinha uma posição mais, né, tradicional. Cada vez mais, né, cada vez mais que o tempo vai passando, a gente vai vendo que esse grupo de pessoas estão se distanciando da Igreja Católica, né? Eles estão cada vez mais ali, eles mesmos, né, estão se autodeclarando que não pertencem mais, né, à Igreja Católica da qual, né, nós participamos. Então, cada vez mais, a gente está vendo uma divisão, né, acontecendo e a gente vê influenciadores, né, falando mal, criticando, né, o Papa. Claro que a Igreja Católica, ela permanece ali na sua posição, né, atual, naquilo que ela acredita, mas a gente vê aí essas pessoas, né, que se dizem sede-vacantismo, que se dizem tradicionalistas, criticando a Igreja Católica, né, falando mal da Igreja Católica e muitas vezes até levando uma raiva, um ódio ali, né, para essas pessoas. Então isso é um perigo, isso não é da vontade, né, de Deus. Se a gente quer alguma mudança dentro da Igreja Católica, nós temos que rezar, nós temos que pedir a misericórdia de Jesus, né? Não é participando assim de grupos extremistas que a gente vai obter a mudança, é pela oração. E São João Bosco já dizia que se a gente não, né, se a gente não está com o Papa, a gente não é católico. Então fica para nós esses questionamentos, né, para que a gente possa meditar um pouco naquilo que a gente acredita. Se você chegou até aqui, nos segue, né, compartilha e Deus abençoe.